pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal, tá? Essa, assim, é a minha 20ª tentativa só pra gravar essa introdução, tá? E a minha mãe falou que eu não posso, ficar falando muito pra um vídeo no YouTube. E que esse vídeo tem que ter no máximo, sei lá, 14 minutos. Mas eu não sei como eu vou explicar a Revolução Francesa em 14 minutos. Mas eu vou tentar, galera. Enfim, brincadeiras à parte. Hoje a gente vai estudar sobre a Revolução Francesa, né? Que ocorreu de julho de 1789 até outubro de 1799, tá bom? E a gente vai começar falando um pouquinho de como era a França no início do século XVIII, tá? Como será que era a França nessa época? Galera, nessa época, a França era governada pelo rei Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta, tá bom? E era, ao lado da Inglaterra, uma das maiores potências da Europa naquela época, tá? Então, dupla dinâmica. França, Inglaterra, pau. Maiores superpotências da Europa naquela época, né? Só que, galera, o que acontecia? A Inglaterra já era uma monarquia, o quê? Constitucional. Ou seja, que o rei deveria seguir uma constituição, tá bom? E a França naquela época ainda era uma monarquia absolutista, tá? Então, em relação à Inglaterra, ela era meio atrasada, tá? Em relação a isso, né? Falando assim, a França era meio atrasada, né? A Inglaterra já tava com uns pontinhos à frente. Porque, pô, gente, monarquia absolutista, o rei tem o poder absoluto, inquestionável, ninguém pode questionar. Poxa, né, gente? Mas, enfim. E a França naquela época também era um dos principais centros difusores do iluminismo, tá? Então, olha que legal, a gente já teve 4 informações logo de cara. A França era governada pelo rei Luís XVI e sua esposa, Maria Antonieta, tá? Era uma monarquia absolutista, era uma das maiores superpotências juntamente com a Inglaterra e era um dos principais centros difusores do iluminismo. Agora vamos falar um pouquinho da sociedade estamental da França naquela época. Gente, eu acho muito chique falar estamental, não sei porquê. Mas enfim, pessoal. A França, naquela época, ela era dividida assim, meio que em 3 camadas, né? Vamos fazer uma pirâmide aqui para facilitar o nosso entendimento. Ó, no topo da pirâmide, a gente tinha o clero, tá? Que fazia parte do primeiro estamento, o alto clero, na verdade, né? Alto clero. Bispos, sacerdotes, esse pessoal aí bem importante mesmo, tá bom? Alto clero fazia parte, ó, do primeiro estamento da sociedade, tá? Eles possuíam, como você já deve imaginar, né, diversos privilégios, tinham isenção de impostos, ou seja, eles não precisavam pagar impostos. Enfim, pessoal, eles tinham muitas terras também, tá? Então eles eram assim, gente, cheios de privilégios, faziam parte do primeiro estamento da sociedade, tá bom? Já no segundo estamento, a gente tem a nobreza, tá? A nobreza. Os nobres, sei lá, barões, viscondes, tá bom? Que também possuíam diversos privilégios, eles poderiam ficar em locais privilegiados em sessões religiosas, tipo em missas, por exemplo, tá bom? Também estavam isentos de pagar impostos, então eles tinham ali isenção de impostos, correto? Tinham muitos privilégios também. E a gente tinha na base da pirâmide o terceiro estamento, tá? Que eram o quê? Que eram os burgueses, eram os pequenos comerciantes, né? Que a gente também pode falar de baixa burguesia, enfim. Eram os camponeses, enfim, gente, todo o restante da população faziam parte do terceiro estamento, tá? Que eram os burgueses e camponeses. Esse povo aqui, gente, eles representavam 97, 98% da população, mais ou menos. Os burgueses e camponeses, aí sim, eles precisavam pagar impostos, eram eles que sustentavam o primeiro e o segundo estamento, tá? Então, carregavam nas costas, né, galera? A nobreza e o alto clero. Pois é, eles eram os únicos que pagavam os impostos, eles eram um pessoal muito oprimido, enfim, gente, bagunça. Por que a Revolução Francesa começou? Gente, o maior motivo, principal, insatisfação do terceiro estado. Gente, o terceiro estado era assim, a base da pirâmide. Eles achavam injusto que o primeiro e o segundo estamento não precisassem pagar impostos, que eles tivessem que carregar os outros 2 estados nas costas, né? Eles achavam isso injusto, obviamente. Eles eram muito oprimidos, isso era muito ruim. Então, assim, o terceiro estado já estava insatisfeito.
Fatores climáticos. Como assim, Sofia? Gente, a França era uma grande produtora de trigo naquela época, tá bom? E imagina, se você tem um clima ruim, isso atrapalha na sua colheita, na sua produção, entendeu? E a França estava enfrentando grandes crises. Grandes crises climáticas naquela época. E isso, gente, atrapalhou no quê? Na colheita do trigo, né? Então, fatores climáticos com certeza foram motivos para a crise que a França passou no início do século XVIII, tá bom? Custos com o Palácio de Versalhes, pessoal. O Palácio de Versalhes, que era onde o rei e a rainha viviam, ele era muito grande, né? Ele é muito grande, na verdade, porque existe até hoje. Enfim, ele é muito grande. E pra manter ele naquela época, precisava gastar muito dinheiro, né? Pra você conseguir, sei lá, manutenção do palácio, enfim, essas coisas. E 6% do gasto naquela época do governo era com o Palácio de Versalhes, gente. Então, assim, era muito dinheiro. Ai, mas é só 6%. Não, gente, imagina 6% de, sei lá, todo o dinheiro da França. É muito. E participação em guerras, pessoal. A França, ela participou de guerras, como, por exemplo, a Guerra dos 7 Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, tá? E esses gastos que ela teve com as guerras também influenciaram para a crise que a França passou ali no finalzinho do século XVIII. Essa crise estava lá acontecendo e o rei tava aqui, né, gente? É isso que aconteceu. O rei tava ali, ó. Olha que legal a crise, né? Não foi isso que aconteceu? Não, gente, o rei não podia encostar na parede e ficar esperando a crise acabar. Ou assistindo a crise sorrindo assim. Não, o rei tinha que fazer alguma coisa, correto? E aí chegavam lá os ministros do rei e falavam assim, o rei, então, que tal a gente fazer uma reforma no sistema tributário? Tipo assim, o primeiro e o segundo estamento vão começar a pagar os impostos também. O que você acha? Porque assim, a gente tá ficando sem dinheiro, né, meu amor? Aí os lindos aristocratas chegaram e falaram assim, não vai rolar não. A gente não vai pagar imposto não, tá bom, amor? A gente só vai pagar imposto se vocês aí aumentarem nossos privilégios. Aí o rei, não galera, eu não vou fazer nem A nem B, nem o que um quer, nem o que outro quer. Eu tive uma ótima ideia, uma brilhante ideia. Eu vou convocar a Assembleia dos Estados Gerais, tá? E, gente, a última vez que essa Assembleia tinha sido convocada tinha sido em 1614, né? Olha quanto tempo. Então ninguém que estava vivo ali tinha visto uma Assembleia dessa acontecer, né? Tá, Sofia, mas por que tanto tempo assim, né? Porque, gente, a França era uma monarquia absolutista, né? Ali, era uma monarquia absolutista. Não era constitucional igual na Inglaterra. Então, e o que era a Assembleia dos Estados Gerais? Era uma reunião entre membros do primeiro, do segundo e do terceiro estamento, né? Então, meio que, se você convocasse a Assembleia dos Estados Gerais, era porque, se você rei, né? Era porque o rei tava querendo o quê? Ouvir a opinião do terceiro estamento. O rei queria, tipo, uma reunião com alguns membros do terceiro estamento. E, gente, até os próprios membros do terceiro estamento naquela época ficaram chocados, assim como eu. Eles falaram assim, mentira, gente, é sério que o rei tá convocando a Assembleia dos Estados Gerais? Caramba! E eles viram isso como uma grande oportunidade, né, pessoal? Por quê? Uma reunião entre o rei e os três estamentos. Poxa, eu quero mudanças. Ótimo, achei ótimo. Eu sendo membro do terceiro estamento, achei ótimo, né? E aí chegou o lindo dia dessa Assembleia dos Estados Gerais, né? E até que o rei soltou eles ficaram discutindo lá, né? O rei convocou essa Assembleia para discutir sobre a crise que vinha acontecendo. E aí o rei soltou uma linda bomba ali. Ele falou assim, então, galera, só para lembrar aqui para vocês, tá? Que o voto é por estamento, tá bom? O que isso significa? Isso significa que o primeiro, o segundo e o terceiro estamento, cada estamento tem direito a um voto, tá? Não é voto por cabeça igual é hoje, porque hoje cada pessoa vota, né? A pessoa vai sozinha lá votar, né? Então, assim, são contabilizados aqui no Brasil, por exemplo, milhões de votos, né? Naquela época, na França, não, eram só 3 votinhos, tá? Um voto por estamento. Aí o terceiro estamento falou assim, compreendo, meu rei, compreendo, meu querido. Então significa que o primeiro e o segundo estamento vão juntar, né? Porque 1 mais 1 dá 2. E o terceiro estamento ia ficar só com um voto. Então, por quê? Porque o terceiro estamento queria reformas que o primeiro e o segundo não queriam, né? Então ia ficar o quê? De 2-1. O placar ia ficar de 2-1. O terceiro estamento ia perder.
E o terceiro testamento era o quê? Maioria da população, 98%. Aí o terceiro testamento falou assim, ô rei, não tem como ser voto por cabeça, não, meu rei. O que é voto por cabeça? É o terceiro testamento. Meu filho, ó, cada pessoa vota, cada pessoa tem direito ao voto. Aí o primeiro e o segundo testamento falaram assim, não quero isso não. Por quê? Porque eles já sabiam que eles iam perder se fosse assim, né? Porque eles eram a minoria, o terceiro testamento era o quê? Era a maioria, 98% da população, galera, era muita gente, correto? E o rei falou, não vai rolar não. Aí o terceiro testamento falou, acho que passou uma leve discussão, até que o rei falou, gente, chega então, chega, sai todo mundo, acabou esse negócio de assembleia dos estagiários, tá? Sai todo mundo daqui, sai. Aí o terceiro testamento revoltado falou assim, não vai acontecer não, tá bom? E aí eles ocuparam um outro recinto, tá? Que, pra informação de vocês, uma curiosidade só, era uma quadra, tá bom? Eles ocuparam uma quadra mesmo. E aí, o terceiro testamento falou, galera, agora a gente vai criar uma nova assembleia. Só entre os membros do terceiro estado. É a Assembleia Nacional Constituinte, tá bom? E pra que servia essa nova Assembleia, né? Não era mais Estados Gerais, era a Assembleia Nacional Constituinte. Pra que servia isso, né, meus amores? Galera, essa Assembleia servia pra quê? Para que os membros do terceiro estado pudessem discutir princípios liberais, tá? Princípios do liberalismo, por exemplo, e também pudessem começar a trabalhar, né, os parlamentares ali, pudessem começar a trabalhar na primeira Constituição da França. Por isso que não é Assembleia Nacional Constituinte, porque eles trabalharam ali na primeira Constituição Francesa, que veio à tona em 1791, se eu não me engano. Cheque no Google, eu acho que é 1791. Tô quase certeza, mas eu acho que é isso. E, enfim, né, pessoal, essa Assembleia rendeu ali e o rei falou, então, né, gente, ferrou, eles criaram uma Assembleia Nacional Constituinte e pior que tá dando certo. Então, o rei pareceu ali compreender os esforços dos membros daquela assembleia, tá? Ele falou, pô, verdade, aquilo tá funcionando, né? Esse é o pior. Só que o rei, galera, obviamente ele não ia falar, ai, terceiro estado criou a Assembleia Nacional Constituinte, beleza, então, tchau, pessoal, é o fim, deixa eles lá. Não, o rei, o que ele fez? Mandou soldados cercarem a França. Pensa demais esse rei, né? Mandou os soldados cercarem a França. E aí, os membros do terceiro testamento falaram, como assim mandou soldados cercarem a França? Não, ele não fez isso não, né? Não, ele não fez isso não. E aí eles falaram, fez isso? Então agora é a queda da Bastilha, início da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. É isso mesmo. Queda da Bastilha. O que era a Bastilha? Era um local lá, onde era depósito de armas, onde pessoas eram julgadas e era o símbolo do absolutismo na França naquela época. Aí o terceiro testamento, ótimo. Falou então, vamos destruir a Bastilha, pegar as armas, começar um tiroteio na rua, enfim, vamos fazer isso acontecer. E a queda da Bastilha marcou o início da Revolução Francesa, né? E aí o rei ficou de cara, falou, que legal, maneiro. E é isso. Olha aqui. A Assembleia Nacional Constituinte não parou mais. Eles criaram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, tá bom? Que inclusive serviu de base para elaboração da primeira Constituição Francesa, tá? Tudo bem, Sofia, mas o que falava nessa Declaração de Direitos do Homem? Galera, essa declaração trazia diversos princípios iluministas, tá? Como, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade religiosa, tá bom? Direito de ir e vir, então vários princípios iluministas. E também marcava o fim do chamado Antigo Regime, tá? Que era lá o rei absolutista, enfim. Marcava o fim desse Antigo Regime mesmo, tá bom? E logo depois já teve a elaboração da primeira Constituição, também ali pelos membros, né, da Assembleia Nacional Constituinte. E logo após essa Constituição ser divulgada, o pessoal notou que o rei tava, sei lá, quietinho. Não tava falando nada no Facebook, ficou quietinho. Não postou nada nas redes sociais, gente. Nada. Ficou quietinho. Aí os internautas estavam achando aquilo estranho. Falaram assim, uai, o rei tá quieto. Só que o rei, nos bastidores, offline, ele tava lá planejando o quê? Retomar o poder. E pra isso ele bolou um plano muito burro. Sabe o que ele fez? Ele falou bem assim, galera, aqui tá a França. Eu vou tentar fugir da França e conquistar apoio das monarquias absolutistas vizinhas, né? Pra todo mundo se reunir e lá atacar os revolucionários. Nossa, ótima ideia minha. E aí? Mas deu errado, né, gente? O rei. Deu errado, tá? Na fronteira com a Bélgica, se eu não me engano, chegaram os bichinhos lá, como é que é o nome? Os populares, pegaram, viram lá, oi, rei, oi, Maria Antonieta, tudo bem?
sinto lhes informar, mas a gente vai voltar pra França. Pegaram o rei, pegaram a Maria Antonieta, voltaram com eles pra França e encarceraram eles, tá? Eles não morreram, apenas foram encarcerados. Até agora, tá bom? Enfim, isso é uma informação muito legal. Aí, galera, os membros do terceiro estado, eles falaram meio assim: galera, vamos criar uma nova assembleia? Mais uma assembleia, isso aí. Essa assembleia vai ser chamada de Convenção Nacional, tá bom? Convenção Nacional, é isso mesmo. E foi nessa assembleia que a gente teve os primeiros princípios daquele... Sabe quando a gente fala assim, nossa, aquele meu amigo ali é de esquerda? Não, mas eu sou de direita. Mas por quê? Por que que esse conceito de direita e esquerda na política surgiu de Convenção Nacional? O que isso tem a ver? Galera, porque na Convenção Nacional, né, que era uma assembleia entre os membros do terceiro estado, a gente tinha 3 grupos, tá? Divididos. A gente tinha os jacobinos, o pântano e os girondinos. Como assim? Que nomes esquisitos? O que isso tem a ver? Galera, calma. À esquerda dessa sala ficavam os jacobinos. No centro ficava o pântano. E na direita ficavam os girondinos. O que isso significa? Galera, aqui quem ficava na esquerda eram os jacobinos, né? Eles eram bem extremistas, assim. Eles queriam revolta mesmo, queriam revolução sangrenta. É isso que eles queriam. Eles são da quebrada. Eram os jacobinos. Eles eram representados... Nossa, tô gaga. Enfim, eles eram representados pela baixa burguesia e os sans-culottes, tá? Baixa burguesia, sans-culottes. No pântano tinha aqueles caras que... É tipo aquele seu amigo na sala de aula que fica assim, ó. Você fala uma coisa que ele não fala nada. Enfim, o pântano era tipo isso, sabe? Não tinha uma posição política muito definida, tá? E eles ocupavam aqui o centro da assembleia, tá? Eles não tinham posição política. Às vezes eles apoiavam quem estava no poder, né? Às vezes eram jacobinos, às vezes eram girondinos, então eles não eram definidos, eles só ficavam lá no centro, né? Gente, isso é obviamente uma representação bem xoxa do negócio, né? E aí os jacobinos, eles ficavam à direita da assembleia, tá bom? E eles eram representados ali pela alta burguesia, o pântano era a média burguesia, tá? Os girondinos eram a alta burguesia, eles eram mais assim, mas gente, calma, deixa disso, falando pros jacobinos, enquanto os jacobinos queriam guerra. Eles aqui eram mais esqueci a palavra. Enfim, vocês entenderam, eles não eram tão radicais quanto os jacobinos, eles eram mais tranquilos, mais assim, calma. Enfim, e com a criação da Convenção Nacional, a primeira coisa que eles fizeram foi declarar o fim mesmo, agora era oficial, o fim da monarquia absolutista, e agora a França seria uma bela de uma república, né? Também com a Convenção Nacional elaboraram uma segunda Constituição para a França, tá? Então a França ganhou uma nova Constituição, muito legal. E aí a força dos jacobinos venceu a dos girondinos, tá? Naquela época, e eles falaram assim, como os jacobinos eram os do rock, os radicais, eles falaram assim, ótimo, vamos matar o rei e a rainha, tá bom? Ótimo, eles vão morrer ali, ó, na guilhotina, tá bom? E aí o rei morreu em janeiro de 1793 e a rainha foi morta em outubro do mesmo ano, tá? 1793 também. Aí com o rei e com a rainha mortos, as monarquias vizinhas começaram a olhar e ficar assim, ó. Pois é, né? Estão mortos, morreram lá. Que tal todo mundo se juntar? Rússia, Portugal, Espanha, sei lá, Prússia, todas as monarquias vizinhas estavam planejando se juntar e invadir a França para acabar com esse negócio revolucionário. Por quê? Porque o rei e a rainha da França mortos? Pô, eles pensaram assim, caraca, o rei e a rainha da França morreram, isso pode chegar até a gente e nos afetar de alguma forma. Vamos todo mundo se reunir, formar um exército, uma tropa imensa e atacar aqueles revolucionários na França. Aí os jacobinos viram isso, né? Os jacobinos eu não desenhei aqui, mas os nobres também estavam inconformados com a perda do poder e queriam fazer uma contra-revolta, né? Tipo, eles queriam tentar tomar o poder dos jacobinos, né? Enfim, aí os jacobinos olharam, né, a ameaça dos nobres ali, olharam as monarquias vizinhas planejando invadir a França e falaram assim, não vai não, amor. Criaram um comitê de salvação pública e o Tribunal Revolucionário. O que é isso, Sofia? Vamos lá, gente. Comitê de Salvação Pública
foi criado pelos jacobinos naquela época e servia para administrar as finanças do país e para organizar o exército, tá bom? Enquanto isso, o Tribunal Revolucionário seria para julgar e condenar todos aqueles que eram suspeitos ou, sei lá, que eram suspeitos ou que literalmente eram contra a revolução do Terceiro Estamento, tá bom, pessoal? Então, galera, e aí a criação desse Comitê de Salvação Pública e do Tribunal Revolucionário deu início ao período que a gente chamou de O Terror. Por que terror, Sofia? Foi literalmente o terror? Foi assim, gente. O período em que os jacobinos estavam no poder foi o período que mais teve morte, galera. Porque eu já falei, né? Os jacobinos eram muito mais radicais que os girondinos, por exemplo. Então, muita gente, pessoal, até pessoa inocente morria na guilhotina, tá? Se eu chegasse assim e falasse, sei lá, o Caio, o Lucas, o João e o Luiz, eles ali são contra essa revolta aí do Terceiro Estamento. Eles são contra a revolta de vocês. Fala isso pro Jacobino. O Jacobino, meu amor, vem cá todo mundo. Aí o Luiz, o João, sei lá, vão falar assim, uai, mas ela não tem prova nenhuma, você tá acreditando no julgamento dela? Vocês nem têm provas. Aí o Jacobino, não tô nem aí, meu filho, vai todo mundo aqui morrer na guilhotina. Era bem assim, gente. Então, assim, galera, o período em que os jacobinos estiveram no poder foi muito sangrento e foi chamado de O Terror justamente por causa disso. Todo mundo tinha medo de morrer na guilhotina. A gente não podia falar nada que era morto, né? Então, assim, foi um período realmente muito sangrento na França naquela época, tá? Só que esse período também foi um período em que várias conquistas populares se consolidaram, tá? Muitas leis foram aprovadas ali que favoreciam a população mais pobre, né? Até porque eram os jacobinos, baixa burguesia que estavam no poder, né? Então eles também aprovariam leis para, enfim, se favorecerem, né? Enfim, galera, o terror foi realmente um terror, tá bom? Só que, galera, pensa, os jacobinos estavam tão radicais, mas tão radicais, mas tão radicais que a população cansou, falando assim, acabou, meu filho, chega, já tá bom, né? E aí os jacobinos começaram a ganhar impopularidade devido às medidas radicais excessivas que foram tomadas por eles, tá bom? E aí, né, os girondinos, que não eram bobos, estavam observando tudo isso de longe e falaram assim, é agora que a gente toma esse poder. E aplicaram-lhe o golpe termidoriano, tá bom? 9 de Termidor, eu acho que foi isso, pelo que eu lembro do meu professor de história falando, mas pesquisem no Google. Mas o nome foi golpe termidoriano, tá? Que eles deram ali nos girondinos não, jacobinos. Os jacobinos caíram no poder e aí quem tomou ali o poder foram os girondinos, né? Agora eles estavam indo passar pelo período pós-reação termidoriana. E aí, golpe termidoriano, girondinos no poder, caíram os jacobinos, tá? O Robespierre, que inclusive nem citei ele nesse resumo, que estranho. Enfim, o Robespierre, que era o líder dos jacobinos, foi morto na guilhotina, se não me engano, né? Foi morto e começou ali o processo da reação termidoriana, né? O pós-golpe termidoriano, pós-terror. Nesse período, eles fizeram, sabe o quê? Eles eram espertos. Elaboraram uma nova Constituição, onde retirava várias conquistas populares. Eles criaram um novo órgão chamado Diretório, em que teriam 5 diretores que seriam eleitos pelos deputados franceses, enfim. E aí, junto com o governo dos girondinos, também veio uma grande crise, assim, econômica, tá? Em que a França começou a passar, essa crise começou a se alastrar pela França. Crise, gente, o pessoal passando fome, o preço dos produtos de necessidade básica subindo demais, os jacobinos ali querendo voltar pro poder, enfim, gente, uma bagunça, sério, conflitos internos, uma bagunça. E aí, o diretório vendo isso, falou assim, gente, que tal a gente chamar o Napoleão Bonaparte? Quem é Napoleão Bonaparte? É um general muito bom, assim. Que tal a gente chamar ele aqui pra, sei lá, tentar resolver esse problema? Aí os outros membros do diretório, beleza, bora. O diretório, então, resolve chamar o Napoleão Bonaparte para vir tentar resolver esse problema. Napoleão conseguiu fazer isso com sucesso, tá bom? E ele se tornou um general, um general, enfim, muito renomado na França naquela época, tá bom? Muito renomado. E até hoje, né, ele é considerado por muitos um dos maiores generais da história. Conquista atrás de conquista, galera, por parte de Napoleão, né? Enfim. E aí o diretório falou assim, Napoleão, que tal você vir aqui participar, ser um dos membros do diretório? Aí Napoleão, beleza, acho essa ideia legal. E agora Napoleão fazia parte do diretório também, tá?
Só que aí o carinha não era burro não, né? Ele era esperto. Foi lá e pau! Golpe 18 de Brumário, tá? Ali Napoleão punha um fim no diretório, tudo isso. Acabou. Golpe 18 de Brumário é ponto final, tá? E é aqui em 1799 que acaba a Revolução Francesa. Eu poderia acabar o vídeo por aqui, mas como eu gosto bastante de Napoleão, eu vou falar rapidinho sobre a Era Napoleônica. Mas se você só veio aqui pra aprender a Revolução Francesa, tchau, tchau, a gente se vê no próximo vídeo. Se não, se você é algum colega de escola meu e está vendo esse vídeo, você sabe que na prova de amanhã... É amanhã a prova? Enfim, você sabe que na prova de amanhã vai cair a Era Napoleônica também, né? Então vamos adicionar mais um pouquinho aqui nesse nosso resumo, tá bom? Enfim, pessoal, e aí Napoleão tinha aplicado golpe 18 de Brumário, agora ele estava no poder junto com outros 2 cônsules, tá? Agora ele criou um sistema de 3 cônsules, tá bom? Onde ele era o mais importante desses 3, tinha acabado com o diretório. Inclusive esse negócio de cônsul aqui, desses 3 cônsules, me lembra o primeiro triunvirato. Primeiro e segundo, né? Mesma coisa, né? Saudade de estudar Império Romano, sabe? Era o Crasso, Pompeu, Júlio César, depois veio Lépido, Marco Antônio e Otaviano, acho que era isso, né? Gente, muito saudade. Qualquer dia desse eu vou fazer um resumo de Império Romano aqui, tô falando sério. Não vai ter prova? Não, mas eu vou fazer, tô nem aí. Enfim, pessoal, brincadeiras à parte aqui, curiosidades à parte, na verdade, né? Enfim, agora Napoleão era o mais importante desses 3 cônsules e ele chegou no poder ali, né? Viu a França, nossa, meu Deus, a França tá toda ferrada, toda ferrada. Por quê? Porque ele tinha acabado de aplicar um golpe, né? 18 de Brumário, a França estava passando por crises, ele falou assim, calma, eu vou resolver isso. O que ele fez para resolver isso? Criou leis educacionais, né? Fez reformas educacionais, criou novas leis, criou um novo banco para a França, tá bom? Enfim, e ele conseguiu resolver, sim, essa crise. E aí, se eu não me engano, foi em 1802, Napoleão Bonaparte, ele foi meio que eleito um cônsul perpétuo, tá? Tipo, ele seria cônsul para sempre. Logo um ano depois, acabou a república. Tipo, não tinha mais república na França. Agora, Napoleão era imperador. Do nada, gente, dia pra noite. Isso é rapidinho. Napoleão virou imperador. E o Napoleão também criou uma série de leis chamada de Código Napoleônico, tá? Que trazia diversos conceitos, diversos princípios, tá? Como, por exemplo, direito de propriedade privada, né? Igualdade de todos perante a lei, entre várias outras coisas, tá? Agora, pra adiantar, que eu tenho um outro resumo pra gravar, né? Vamos falar um pouquinho do fim do governo Napoleão Bonaparte, tá? Em 1814, ele foi destronado, teve que se exilar na ilha de Elba, tá? Porque Napoleão Bonaparte, ele tinha várias conquistas pela Europa inteira. Quem veio ao poder foi o irmão do Luís XVI, tá? Só que logo depois, Napoleão Bonaparte voltou ao poder novamente, tá? Tirou esse Luís XVIII, que era o irmão do Luís XVI, do poder e voltou a governar. Só que esse governo dele durou apenas 100 dias, tá? Logo depois ele perdeu uma outra batalha, tá bom? E ele teve que... ele se exilou em outra ilha, se eu não me engano é Santa Helena, mas não tenho certeza. E ele morreu em 1821, tá? Logo após isso teve o Congresso de Viena, que foi uma reunião lá dos membros de cada país, né, da Europa em Viena, para discutir como ficariam os limites territoriais, né? Porque o Napoleão tinha mudado o mapa da Europa, né? Agora, praticamente tudo ali era, sei lá, a conquista da França, né? Só que aí os representantes do Congresso de Viena decidiram apenas deixar o mapa como era antes do início da Revolução Francesa, tá? E foi isso, foi assim que se deu, tá, gente? Muito obrigada por assistir, por ficar até aqui. Um beijo, tchau, tchau, nos vemos no próximo vídeo. Falou!